Vamos lá! Possivelmente você já deve ter ouvido alguma pessoa se referindo ao Design Thinking como a abordagem do duplo diamante. Para que você entenda de onde vem esse nome, eu vou explicar um pouquinho da história. Entre 2002 e 2004, o Design Council, uma instituição britânica especializada em design, começou a fomentar a discussão do design com aplicação estratégica. Eles desejavam posicionar o design como uma disciplina para a resolução de problemas. E ainda não existiam outras sistematizadas ou amplamente disseminadas. Diante dessa necessidade, eles começaram a sistematizar os próprios processos para criar essa abordagem visual do processo do design. Os aprendizados dessa pesquisa foram sintetizados em um diagrama que representa o processo do design em 4 momentos: descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Esses momentos se combinam formando uma abordagem iterativa, o duplo diamante. Iniciamos o processo com a definição de um desafio instigante. Um desafio que não leve a respostas, mas nos ajude a fazer mais perguntas, que nos leve a querer pesquisar mais sobre um contexto. Ele é o ponto de partida do projeto e é o que define qual é a nossa intenção, o que a gente quer mudar. O primeiro estágio, a etapa de descoberta, nos leva a uma compreensão empática do problema que estamos querendo resolver, geralmente por meio de pesquisas com usuários. A empatia é essencial nesse processo, porque é o que nos ajuda a nos afastar das nossas suposições, dos estereótipos que temos em nossas mentes, para realmente entender a visão de outras pessoas, as perspectivas dos usuários e outros stakeholders importantes para o processo. Na etapa de definição, nós interpretamos e tiramos insights dos dados coletados de pesquisa para redefinirmos o problema a partir de um fator humano identificado. É um momento de síntese, de sintetizar informações em novas descobertas e é o que vai definir a continuidade do processo, de para quem nós queremos resolver este problema. Depois chega o momento de abrir o segundo diamante, a fase de desenvolvimento. É hora de gerar várias ideias para conseguir chegar a soluções práticas para resolver o problema. O processo chega ao seu auge na etapa de entrega, quando escolhemos aquelas ideias mais promissoras para serem prototipadas, experimentadas e testadas com os públicos para os quais estamos gerando soluções. Quanto mais cedo tangibilizamos as nossas ideias, mais aprendemos sobre elas e podemos entregar soluções mais inovadoras. A entrega é a fase final, mas como dissemos, o processo do design é um processo iterativo. Então você pode voltar a quaisquer etapas do processo assim que você sentir necessidade. Se precisar de mais informações sobre o contexto do problema, sobre as pessoas, ou se precisar gerar novas ideias a partir das suas descobertas. Agora ficou claro o porquê dessa abordagem se chamar duplo diamante. São 2 momentos de pensamento divergente e convergente e que nos ajudam a chegar às soluções ao final. E você deve ter percebido que cada diamante tem um foco específico do processo. O primeiro diamante sendo o foco no problema. É o momento que você dá alguns passos atrás para entender com maior profundidade o contexto do desafio. Já o segundo diamante tem um foco nas soluções, em desenvolvimento de ideias depois de já ter uma compreensão mais abrangente do seu desafio. O duplo diamante propõe uma mudança significativa de pensamento na forma como a gente encara problemas. Se você recebe um briefing e a gente já parte diretamente para a solução, a gente vai estar partindo só de conhecimentos prévios. Agora, com o duplo diamante, você se propõe a buscar mais informações e a trazer mais pessoas para contribuir para o entendimento do projeto. Se você está estudando Design Thinking, você precisa conhecer o Don Norman. Ele é um especialista em usabilidade e psicologia cognitiva e autor do livro Design of Everyday Things. E tem uma fala dele que é bastante importante no design, que é muito mais do que resolvedores, designers são definidores de problemas. E é justamente isso que o pensamento divergente e convergente propõe. No pensamento divergente, buscamos criar opções, criar alternativas para depois tomarmos decisões mais assertivas no momento de convergência. E criar opções significa buscarmos perspectivas, conversarmos com as pessoas, sairmos de dentro da sala e buscarmos nos inserir no contexto que queremos entender melhor. E aí só depois dessa compreensão mais holística e sistêmica do problema é que começamos a propor soluções. Mais do que um processo, o Design Thinking apresenta uma nova maneira de pensar, com 4 grandes mudanças do pensamento. Decisões centradas no ser humano, questionar as questões, construir para pensar e iteração. Quanto às decisões centradas no ser humano, é sobre trazermos empatia para o processo. Então conversamos com os usuários e precisamos entender qual é o fator humano por trás dos desafios. É sobre migrar para uma lógica colaborativa e trazer as pessoas para o processo. Assim, a gente projeta com as pessoas e não apenas para as pessoas.
Outra mudança é o questionamento constante das questões. É sobre estarmos abertos ao longo do processo para mudarmos as premissas do projeto a partir das descobertas. Nessa abordagem, também somos convidados a construir para pensar. Segundo David Kelley, o fundador da IDEO, é sobre pensar com as mãos. É sobre sair do abstrato, do mundo das ideias mais rapidamente e ir para o concreto, construir coisas tangíveis para aprender mais sobre as coisas que estamos construindo. E a quarta mudança é a iteração. O processo do design é inerentemente iterativo, porque estamos sempre considerando o feedback dos usuários para repensar as nossas soluções. A iteração é essencialmente sobre explorar hipóteses, estarmos abertos com humildade a descobrir coisas novas e a partir daí construirmos novas hipóteses. A iteração é sobre entender o design como um processo de aprendizagem. Buscamos explorar, errar, entender mais sobre um contexto para daí tomarmos decisões de qual solução tem mais valor para as pessoas. Essa forma de pensar do design é revolucionária no mundo dos negócios. Roger Martin, um especialista em design de negócios, aponta que existem dois tipos de pensamento nas organizações: o pensamento analítico e o pensamento intuitivo. O pensamento analítico é usar apenas o viés da confiabilidade, ou seja, nos basearmos em informações confiáveis, aquela que já temos, para tomar decisões. Já o pensamento intuitivo se baseia no viés da validez, que é não olharmos apenas ao que a gente já conhece, mas olharmos para o que acontece aqui e agora. Usar mais a intuição para entender as relações humanas e entrar numa busca contínua por inovações. Para ele, o Design Thinking é justamente sobre a junção desses dois pensamentos. Em sua visão, as empresas mais bem-sucedidas no futuro equilibrarão o domínio analítico com a originalidade intuitiva em um jogo dinâmico que se chama Design Thinking. Agora eu gostaria de convidar você a refletir o que é preciso para gerar essa mudança, para trazermos pensamento analítico e pensamento intuitivo para as nossas organizações, para o nosso projeto. E considerando que o design é sobre alterar o curso das coisas, qual é o mínimo passo elegante que você pode dar rumo a essa mudança desejável que queremos causar?